experiências de vida, enfim, né? E esse é um trabalho que precisa ser feito no cotidiano escolar, nas reuniões pedagógicas, em todos os espaços de escolarização. Bem, considerações, professor? Em gênero e número com o que está sendo dito sobre a família. E porque a gente reclama que a família, de alguma forma, terceiriza o serviço dela para nós, da escola. E muitas vezes nós também aceitamos essa terceirização. E o que você denuncia bem é: não posso aceitar. E como que eu não aceito a terceirização? Trazendo não só a cultura, como as necessidades, os valores dessas famílias para o interior da escola, não é? Porque a tendência é essa, hoje, nacional e mundial. Quer dizer, problema de educação para o trânsito, escola. Problema de educação para a saúde, escola. Tudo é a escola que tem que resolver. Nós temos que resolver um monte de coisa dentro da nossa dimensão do conhecimento e não de qualquer tipo de serviço. E a gente se engana também aceitando que os pais terceirizem para nós. E, bom, uma das formas de não terceirizar, de não aceitar a terceirização e propor o contraveneno, é essa muito bem dada por você. Os pais virem aos planejamentos de cursos, apresentar os planos de trabalho e discutir com eles, o envolvimento do desenvolvimento do aluno, etc, etc. Entre as coisas, eu acho interessantíssimo, por exemplo, ter conselho de classe para falar bem de aluno, não para falar mal do aluno que não foi bem. E o pai não vai, para ouvir falar mal do filho dele, ele não vai. O outro que acha que o filho é maravilhoso, ele também não tem muito entusiasmo para ele, porque já sabe que o filho é bom. Teria que ser a escola perceber o que em todos os meninos tem de bom, para que você fizesse conselhos que elogiasse a garotada, que visse que contribuições essas crianças dão. Às vezes a gente tem pré-conceitos que, até porque o irmão dele, eu já fui professor, eu digo ele é ruim porque o irmão era ruim. E acaba com a possibilidade de uma avaliação interessante e construtiva do aluno. Essa ideia que não foi tocada aqui, mas é muito importante, que é a avaliação para a aprendizagem, que é um dos eixos, dos elementos curriculares mais profundos, a avaliação, além da formação e da estrutura curricular, é a estrutura de conteúdos, etc., é a avaliação. A avaliação, nesse momento nosso, ele está sendo proposta como uma avaliação para a aprendizagem, não da aprendizagem. A avaliação para a aprendizagem supõe que, ao ser avaliado, o aluno aprende sobre si mesmo, sobre as disciplinas, sobre os professores, sobre o currículo, e ele sai melhor depois de avaliado. Então, nesse sentido, a gente vai ter que reformular, entre as coisas, essa sinalização de que o aluno pode vir a ser restrito, ou seja, ser reprovado, pode agora em 5 momentos. Esses momentos são indicadores, são sinalizadores que pode haver problema. Não dá para terceirizar e esperar só no fim daí a 4 anos ou 5 anos o que vai acontecer. Nós estamos numa escola absolutamente jovem no Brasil. Na Finlândia o ciclo é de 9 anos, mas não me diz nada, porque o tamanho da Finlândia, da população total, é muito menor do que a zona leste nossa, de São Paulo. Então eu não concluo nada, quase, das coisas que a Finlândia fez, fora que no início do século passado, ou seja, no início do século XX, eles já tinham todo mundo alfabetizado, uma população pequena. Então, as conclusões que temos que tirar sobre a avaliação, acho que são de expandir mais o conceito de avaliação, valorizando também tudo que o aluno faz, não só o que ele não fez, mas dando-lhes alerta sobre as dificuldades que ele pode encontrar e oferecendo um monte de condições de trabalho. Entre elas, só para vocês já leram no texto, entre elas, a possibilidade de que tenha um boletim enviado para casa e também eletrônico, que mostra o que o aluno aprendeu aquele bimestre ou aquele período, que mostre onde ele está
parando de aprender, onde estão as zonas de dificuldades, qual o conteúdo esperado naquela série e encaminhando com pequenas observações dos professores o que ele deve fazer daí em si. Isso é um item. Tem lição de casa que nós podemos fazer como uma extensão da sala de aula e como a chamada recuperação contínua. Lição de casa é uma recuperação contínua. Todas as crianças têm direito de ter isso. Ah, mas a casa dele é pobre, ele não tem onde fazer. Ah, então, além da casa pobre, ele também não fará lição. Quer dizer, ele é punido multiplamente pelas dificuldades que tem. Tem que ter condição de equanimidade do trabalho de todos eles. Lição de casa, boletim, as recuperações paralelas que nós já temos e funcionam de alguma forma na escola, cadernos que estão indo para a formação de professores que permitam a abordagem interdisciplinar para solucionar os problemas já notados nos exames nacionais e nos exames da cidade. Então, nós estamos fazendo uma cesta de atividades que geraria na escola aquilo que a gente chama avaliação para aprendizagem. E com esta avaliação para aprendizagem, eu trago também a família, porque ela vai querer saber, vai querer participar, e está vendo o filho fazendo lição, hoje não tem lição, ela pergunta, né? No boletim foi isso, não só na reunião da escola. Só a reunião na escola, sem uma prévia do que aconteceu com o filho dele, qual foi a história daquele período, ele está pouco mobilizado para ir. Então, eu acho que a esperança que a gente tem aqui é que possa atender esse conjunto de preocupações que vocês trouxeram. Claro que não vai ser feito tudo em 2014, nós vamos nos ajustando à história da Escola de São Paulo, mas a ideia é que a gente ande além de tudo aquilo que a escola já fez até hoje. A Escola de São Paulo é uma escola exitosa, porque ela enfrenta problemas que muitas outras cidades do Brasil não apresentam. Ela enfrenta, luta, e melhorar agora é um passo demandado pela população e nós vamos acudir, nós vamos atender. A gente está chegando aqui perto do final do debate, temos mais 8 minutos. Queria que cada um fizesse uma rodada de considerações finais, começando aqui pelo Roper Pires Carvalho Filho, diretor da EMF, Antônio Rodrigues Campos. Como se trata de uma discussão sobre currículo, eu penso que o currículo, numa perspectiva ampla, deve considerar diferentes variáveis do processo educativo, entre as quais a formação continuada dos profissionais que atuam na educação, a aproximação com as demandas sociais e econômicas das famílias, principalmente dos alunos e do entorno. E nessa perspectiva, em primeiro lugar, penso que a educação retoma o seu papel central, que nunca deveria ter perdido, na formulação de políticas públicas. E também penso que isso é apenas um pequeno passo, talvez, ou talvez não com certeza, para a gente também para chegarmos ao conceito, e não só ao conceito, mas à prática de uma cidade efetivamente educadora. Porque eu penso que o objetivo dos educadores é romper também com o isolamento da educação em relação não só ao âmbito familiar, como a outros setores aí da esfera pública, como saúde, assistência social e etc. Porque uma cidade educadora, ela precisa olhar para o seu cidadão sob diferentes perspectivas e atender a as demandas que são caras a essa população, tá? E desde já me coloco à disposição. Edna de Oliveira Teres, coordenadora pedagógica da DREPIRITU. Ressaltar, faço minhas também as palavras do Roper, acho importante essa questão de lembrar da cidade educadora e vejo no desenvolvimento dos projetos uma oportunidade de possibilitar isso. Trago aqui também uma preocupação dos educadores, que é a necessidade de aumentar e fortalecer a rede de proteção social para nos ajudar em questões que a gente sabe que muitas vezes foge do alcance da própria escola.
E queria só ressaltar uma coisa que está colocada na proposta, que a gente não falou, que é sobre os direitos de aprendizagem, que eu acho que é uma modificação importante, né? Para algumas pessoas pode parecer simplesmente uma mudança na forma de dizer, na palavra não é, as palavras também têm uma história, têm o seu significado, e eu acho que muda muito a visão do processo quando a gente transfere a ideia de expectativa de aprendizagem, ou seja, eu tenho uma expectativa, a criança pode chegar ou não, para uma questão de direito de aprendizagem, porque direito a gente precisa garantir. E a palavra direito, ela traz também a questão do dever, né? E aí essa questão do dever, para a gente garantir mesmo esse direito de aprendizagem das crianças, o que está posto aqui, eu acho que o que a gente tem que ressaltar sempre é a questão do acompanhamento, é a questão de levar muito a sério esses indicadores, esses sinalizadores, acompanhar todo o processo e aí realmente colocar em prática essa avaliação para a aprendizagem, garantindo os direitos de aprendizagem das crianças. Gostaria de agradecer a oportunidade e também me colocar à disposição para tudo que precisar nossa na educação. Obrigado. Silêncio Silva, coordenador pedagógico da EMF Alferes Tiradentes. Eu acredito que tempos e espaços como esse devem ser multiplicados, né? E que abra, de fato, a oportunidade de todo o segmento da sociedade participar, certo? E materializar as propostas, não ficar só no debate. Transformar essa discussão em ações concretas nos espaços escolares, porque educadores somos todos nós. Obrigado. Francilene de Souza Tavares, coordenadora pedagógica da EMF Carlos Augusto Queiroz. Como a colega Edna falou, todas as mudanças elas geram inseguranças, mas a gente está vivendo um momento que essas mudanças elas são altamente necessárias, porque a gente vê alunos que chegam ao final do ensino fundamental sem saber ler e escrever direito. E eu acho que nós, educadores, ficamos muito angustiados com essa situação. Então as mudanças elas são necessárias porque a gente tem que superar essa situação, né? Todos nós aqui estamos preocupados com os alunos, preocupados com esse processo de ensino-aprendizagem. A gente deseja que essas melhorias de fato aconteçam e estamos acreditando que elas vão ser viabilizadas. Obrigado. Maristela Santos Lefebvre, coordenadora pedagógica da EMF José Dias da Silveira. Então, eu acho que o programa traz para a gente grandes desafios, né? Não só para a escola, mas a comunidade escolar como um todo, né? São mudanças fortes, mudanças que envolvem o papel de todos, quer dizer, todos têm que agora começar a cumprir o seu papel mesmo, né? E assim, eu não sou só coordenadora, eu também sou professora de EJA, professor. E assim, o documento fala muito pouco, né? Sobre a EJA em São Paulo. E é uma clientela que tem que ser vista com muito carinho, porque é um trabalhador que está se sacrificando, está se empenhando para trabalhar, para acabar o ensino fundamental. E a gente precisa atendê-lo da melhor forma possível, né? Então, para olhar um carinho mais para o EJA. Bom? Obrigado. Cíntia Gomes da Fontes, professora de Ensino Fundamental 1, Educação Infantil da EMEI Antônio Branco Lefebvre. Eu acho que o que o programa se propõe é não somente a valorização do professor, né, mas a valorização das famílias e do próprio aluno, né, de considerá-lo participante realmente nessa perspectiva, né. Então, a gente investir não somente nos direitos de aprendizagem, como a Edna falou, que é uma questão muito importante e o diferencial do programa, mas que o direito à educação seja garantido na forma de uma qualidade de educação pública realmente efetiva, que é que a gente tem todas as condições para que isso aconteça. Professor Fernando Almeida, diretor do Departamento de Orientações Técnicas da Secretaria Municipal. Suas considerações finais, por favor. Bom, esse é um momento da história de São Paulo muito importante para os educadores, que participem, que não apenas reflitam e dialoguem sobre o conjunto de variáveis aqui colocadas, mas que apoiem a coisa pública, apoiem a República a construir essa escola com auxílio de todos. Porque não basta esse grupo de escola aqui que está no interior da escola para fazer essa reforma. A gente precisa de todos os pensadores, todas as pessoas que tenham contribuições de qualquer área do conhecimento, qualquer área da economia,
para que esse projeto se realize. É um projeto de toda a cidade de São Paulo. Bom, chegamos ao fim do segundo de uma série de 4 debates do Mais Educação São Paulo, realizados aqui ao vivo da sede da Prefeitura. Agradecemos a participação dos internautas, infelizmente não conseguimos responder ao vivo aqui todos os questionamentos. Agradecer a Cíntia Gomes das Fontes, a Maria Estela Santos Lefebvre, Francilene de Souza Tavares, Silen Santos Silva, Edna de Oliveira Teles, Roper Pires de Carvalho Filho e o professor também Fernando Almeida. Muito obrigado, boa tarde a todos.